Bem-vindos, querida aluna e querido aluno! Na aula de hoje de Ciências, vamos rever animais de todos os tipos e jeitos. Animais vertebrados e animais invertebrados. Vamos ao nosso vídeo explicativo. Vamos falar sobre os vertebrados? Vocês sabem quais são? Os vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, ou seja, eles têm esqueleto interno articulado. O esqueleto é o suporte do corpo que permite que se movam. Eles se classificam em 5 grupos: peixes, anfíbios, mamíferos, aves e répteis. Vamos começar com os mamíferos. Eles são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar os seus filhotes. Eles respiram através dos pulmões e a maioria deles tem o corpo coberto de pelos. E agora, uma curiosidade sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 33 metros, tão grande quanto uma quadra de basquete. O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes dele nunca param de crescer? Outro grupo de animais vertebrados são as aves. São animais ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Possuem 2 patas, 2 asas e a maior parte deles podem voar. Respiram pelos pulmões e têm o corpo coberto de penas. Uma curiosidade sobre as aves é que o avestruz é a ave mais pesada do mundo. E tanto o avestruz quanto o pinguim são aves que não voam. Outro grupo são os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, nascem dos ovos, respiram por brânquias e possuem o corpo coberto de escamas. Agora vamos contar sobre os anfíbios. Os anfíbios são ovíparos, eles nascem de ovos. As crias nascem na água e respiram por brânquias. Quando crescem, podem viver tanto na água quanto na terra e respiram por pulmões e pela pele. São únicos vertebrados que fazem a metamorfose. Outra classe dos vertebrados são os répteis. Eles são ovíparos, possuem um corpo cheio de escamas duras e têm patas curtas, ou até não têm patas como as cobras. Alguns répteis têm casco como as tartarugas. Eles respiram por pulmões e uma curiosidade dos répteis é que são animais que vivem por mais tempo. Alguns, como a tartaruga, podem chegar a viver 100 anos. Vertebrados são os que não possuem coluna vertebral, nem outros ossos. Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole, protegidos ou não por concha, os insetos e crustáceos, os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados de diferentes formas e tamanhos. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, ou embaixo de pedras, como os tatuzinhos de quintal. Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas. Outros têm pernas e andam, como as formigas e aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. Estes pertencem ao grupo dos insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Muitos invertebrados
vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. Alguns insetos são muito úteis ao homem, como, por exemplo, as abelhas, que nos dão mel, e as joaninhas, que comem os pulgões, que são prejudiciais ao crescimento das plantas. Vamos conhecer agora alguns grupos de invertebrados. Grupo dos anelídeos. Tem um corpo formado por anéis musculares. Não possuem esqueleto algum. A minhoca é um exemplo de anelídeos. Grupo dos artrópodes. Os artrópodes são animais que têm a característica de ter exoesqueleto, ou seja, o esqueleto deles é externo, como é o caso do caranguejo e do escorpião. Tais seres vivos possuem um corpo coberto por uma carapaça bem resistente que confere proteção e maior facilidade para se movimentarem. Agora vamos conhecer alguns exemplos de crustáceos. Grupo dos quinidários. São animais aquáticos, na maioria marinhos, que queimam quando são tocados. Muitos são fixos, outros não, movendo-se livremente em seu habitat. Algumas espécies não têm nenhum esqueleto, como a água-viva. Outros constroem esqueletos calcários, que formam os corais. Grupo dos moluscos. Os moluscos possuem o corpo mole, podendo ter concha interna, e há os que não têm concha alguma. Grupo dos equinodermos. Os equinodermos têm esqueleto interno. A pele está sobre seu esqueleto e é muito fina. Vivem exclusivamente em um mesmo tipo de habitat, o mar. O nome desses animais tem um significado de pele com espinhos. Muito bem, vamos agora às atividades de fixação da aula de hoje. Páginas 158, 159, 160, 161 e 162. Vamos lá. Na página 158. Classifique os animais abaixo em vertebrados e invertebrados. Ok? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 animais. Ok? Então, você vai ter que separar. Vocês vão ter que separar eles. Tem um grupo, alguns que são vertebrados e outros que são invertebrados. Ok? Embaixo, leia o texto a seguir e responda. Como evitar o piolho? Então, vocês vão ler aqui. Como evitar o piolho, certo? Depois disso, vocês vão continuar lendo na página 159, ok? E vão responder. A. Como você agiria se pegasse piolho? B. Que outros animais invertebrados você conhece que podem causar doenças ao ser humano? Agora, na página 160. Sublinhe as principais características dos animais do grupo das serpentes e dos lagartos. Depois copia-as nas linhas abaixo. Então, tem o corpo coberto por penas. São capazes de viver e de se reproduzirem na terra. Possuem a pele fina e úmida. A maioria pode voar. Possui o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaças.
apresentam bico e não têm dentes? Não, não é tudo isso. Então, a primeira frase tem: o corpo coberto por penas pertence a essa classe das serpentes e dos lagartos? Segunda frase: são capazes de viver e de se reproduzirem na terra. E essa característica tem? Terceiro: possui a pele fina e úmida. Tem essa característica? Quarto: a maioria pode voar? Quinto: possui o corpo coberto por escamas, placas duras ou carapaças. Sexto: apresenta um bico e não tem dentes. Ok? Então, vocês vão grifar somente o que está com as características dos animais do grupo das serpentes e dos lagartos. Na página 161. 2. Relacione os tipos de animais às características apresentadas. Certo? Então, aqui tem peixe, réptil, mamífero, anfíbio, ave. Ok? Qual tem essa característica aqui, ó? Tem o corpo coberto por pelos, mama quando pequeno e nasce da barriga da mãe. E este aqui? Tem o corpo coberto por penas, possui asas, bico e nasce de ovos. E esse terceiro? Tem o corpo coberto por escamas, locomove-se por meio de nadadeiras, nasce de ovos que se desenvolvem dentro ou, na maioria das vezes, fora do corpo da mãe. Pode ser também esse aqui, que eu quero saber. Tem o corpo coberto por escamas e se reproduz em ambiente terrestre. É um animal que se arrasta para se locomover. Qual é? E o último, tem o corpo coberto por uma pele fina, úmida e geralmente lisa. Ok? Esses tipos de animais que você relacionou acima são vertebrados ou invertebrados? Agora, na página 162. Responda as questões, explicando com suas palavras. O ornitorrinco é um mamífero, entretanto pertence ao grupo dos ovíparos. Por quê? B. E os morcegos são vivíparos ou ovíparos? Pesquise. C. Os morcegos, embora tenham asas e voem, não são classificados como aves. Por quê? D. Escolha um dos animais anteriores, morcego ou ornitorrinco, e tente desenhá-los. Se necessário, consulte as fotos do livro, ok? Então, foram essas as atividades da aula de hoje. Até a próxima aula.